Vamos prosseguir falando do fantástico Padre Antônio Vieira, não é? Vimos já o sermão da 60ª e vamos ver agora o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. Gente, é tão interessante esse sermão. Vejam só, a gente vai ter que retornar um pouquinho novamente ao contexto histórico. Tá havendo aí uma briguinha entre Portugal e Holanda. Houve essa ruptura, temos a reforma não é, protestante e a Holanda é protestante. Portugal é da fé católica, a qual pertence o Padre Antônio Vieira. Ele vive para isso. A meta, o sonho de vida dele, o objetivo da vida de Padre Antônio Vieira é expandir a fé católica. Então, ele faz um sermão falando sobre isso, pedindo para que Deus abençoe as armas de Portugal, desfavorecendo as da Holanda, porque a Holanda representa a fé protestante e Portugal a fé católica, que tanto o Padre Antônio Vieira preza, não é? A fé que ele tanto quer difundir. Se no nosso primeiro sermão, o da 60ª, o Padre Antônio Vieira está querendo persuadir o pregador, fazer com que ele saiba pregar e mostrar porque ele está perdendo fiéis, nesta aqui fica a impressão que o Padre Antônio Vieira quer persuadir nada mais, nada menos, ninguém menos que Deus. Ele faz o sermão invocando Deus e pedindo: Deus, dá uma olhada aqui, dá uma força aqui nessa fé que Portugal está representando, a tua sagrada Igreja Católica. Seja por nós, não dá essa força toda aí para os holandeses não, porque a fé católica é aquela que deve ser disseminada no coração dos homens, é ela que traz a salvação, é ela a fé que está do lado correto. Vamos observar uns trechinhos e a gente vai ver, não é? Como o Padre Antônio Vieira se utiliza tão bem dessa oratória, desse poder de persuasão dele, para tentar convencer até o próprio Deus de que a fé católica realmente deve ser difundida. Olha só, ele diz assim: eis aqui para quem trabalhamos há tantos anos. Mas, pois vós, Senhor, o quereis e ordenais assim, fazei o que for de servido. Entregai aos holandeses o Brasil, entregai-lhe as Índias, entregai-lhes as Espanhas, que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido. Ele está como se estivesse tendo uma briguinha com Deus, está dizendo: ó Deus, você não quer olhar para a gente não? Então pode entregar tudo para a Holanda, entregue para ele a Espanha, entregue o Brasil. Na verdade, ele está tentando persuadir, não é? Vamos lá, aí ele prossegue dizendo assim: entregar-lhes quantos temos e possuímos, como lá já lhes entregastes tanta parte. Ponde tuas mãos o mundo, e a nós, os portugueses e espanhóis, deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a vossa majestade, Senhor, que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, pode ser que os queirais em algum dia e não os tenhais. Ele está dizendo: Deus, desfaz da gente, deixa a gente para lá, deixa tudo para a Holanda. Agora, Senhor, pode ser que uma hora o Senhor queira que a gente esteja por aqui para defender a sua fé ao seu dispor e a gente não esteja mais. Certo? Não me atrever a falar assim, se não tirar as palavras da boca de Jó, que como tão já lastimado, não é muito entre as vezes nessa tragédia. Então ele utiliza aí a história de Jó para dizer: Deus, olha, eu só estou falando assim com você, porque eu estou mais ou menos como Jó. Quem não conhece a história de Jó lá da Bíblia, procure conhecer, tá? Ele foi muito sofrido na história dele. E o Padre Antônio Vieira utiliza essa história de Jó
para se chegar a Deus. Ó, Deus, eu só estou cometendo essa ousadia de falar assim com o Senhor, que entregue tudo para a Holanda, não deixe nada para a gente, porque eu estou tão sofrido, eu estou como Jó, nas últimas do meu sofrimento, por ver a fé católica tão ameaçada, por ver o Brasil praticamente nas mãos da Holanda, colocando aqui a fé deles protestante. Isso não pode acontecer. Por isso que eu estou ousando a falar assim com o Senhor, não é? Ele está se justificando por falar dessa maneira assim com Deus, não é? Aí ele diz que como Jó, o Senhor pode fazer dele o que quiser, matai-me, consumi-me, enterrai-me, não é? Mas só vos digo e vos lembro uma coisa: se me buscardes amanhã, não há vez de achar. Ele se justifica lá com Deus, que ele só está falando assim que ele está muito angustiado, mas ele reitera: olha, ouve minhas preces, meu pedido, porque senão pode ser que você me busque e não me encontre mais. Se determinai-vos dar essas mesmas terras aos piratas de Holanda, porque lhas não os deste enquanto eram agrestes e inculta, senão agora. Tantos serviços que vos tem feito esta gente pervertida e apóstata. Então, o padre Antônio Vieira solta os cachorros em cima da Holanda. Está dizendo: Deus, você vai deixar de favorecer a gente. As nossas armas da Igreja Católica, nós de Portugal, que vos servimos e queremos o bem deste povo para dar para a Holanda, esse povo viu essa gente pervertida, não é? Entregai aos holandeses o Brasil, entregai-lhes as Índias, as Espanhas e tudo mais. E ele continua essa toada de convencimento e de persuasão, até mesmo com Deus. Então lembra disso. Esse sermão das armas, não é? Portugal e Holanda é a respeito disso. Tá bom, pessoal? Fica com isso em mente. A gente vai ver mais um e o último sermão deste nosso momento de hoje, que também é interessantíssimo. Tem outros sermões, fora esses 3, que a gente estudou hoje. Se for possível, se tiver oportunidade, veja todos. Quer aprender a arte da oratória, de como falar bem, de como saber persuadir, leia Padre Antônio Vieira. Mas vamos prosseguir aqui no último sermão que vamos analisar hoje, do nosso grandioso Padre Antônio Vieira. É o sermão do bom ladrão. Vejam só, gente, neste contexto histórico, Padre Antônio Vieira em nenhum momento teve medo de falar sobre essas temáticas sociais tão importantes e que lhe trouxeram problemas. Ele foi perseguido. Esse sermão do bom ladrão, ele é interessantíssimo, porque neste texto, o Padre Antônio Vieira, ele vai refletir sobre o ladrão que rouba o povo, o ladrão que mente, que faz trapaça e que prejudica uma grande parte da comunidade, da população, e do ladrão que é aquela pessoa que está passando necessidade, que está passando fome e rouba para sobreviver, que rouba para não morrer. É interessantíssimo esse sermão de Padre Antônio Vieira, porque ele toca num ponto social muito relevante, não é? Ele faz aí um estudo e uma crítica do Brasil daquela época colonial, né? Como ele estava organizado e como já existia pessoas para tirar vantagem de toda uma sociedade. E é altamente, aliás, todos os sermões de Padre Antônio Vieira são textos atualíssimos, não é? É aí que a gente vê o valor de um texto. Ele não se acaba no tempo.
Vamos refletir mais sobre o sermão do bom ladrão? Vejam só, o sermão do bom ladrão foi um sermão que ele falou da arte de roubar, mostrando ao povo português como funcionava a roubalheira no Brasil colônia, não é? O padre Antônio Vieira, ele estava realmente indignado. Ele compara o pequeno ladrão que rouba para comer e o grande ladrão que rouba impérios, não é? Ele diz assim: levarei os reis consigo ao paraíso os ladrões. Não só me é companhia indecente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real, que com ela coroou e provou o mesmo Cristo a verdade de seu reinado, tanto que admitiu na cruz o título de rei. Mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é, em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões que levam consigo os reis ao inferno. Então vejam só, o padre Antônio Vieira, ele faz uma alusão, ele utiliza realmente a passagem bíblica, onde Jesus, naquele seu momento de crucificação, ele tem ali ao seu lado um ladrão. E Jesus perdoa este ladrão. E Padre Antônio Vieira utiliza essa passagem para mostrar que é mais importante se perdoar um ladrão comum do que o ladrão que rouba impérios, que destrói a sociedade, que acaba com as famílias, com vidas pessoais e assim por diante, não é? O ladrão que furta para comer, isso é passagem do sermão, tá, pessoal? O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que vão não só vão, mas levam de que eu trato. São os ladrões de maior calibre e da mais alta esfera, os quais debaixo do mesmo nome e do mesmo predicado distinguem muito bem São Basílio Magno. Não só são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas, os que espreitam e o que vão banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou os governos das províncias, ou a administração das cidades. São os governantes, são as pessoas que estão no poder, são as pessoas que deveriam organizar a sociedade para que tudo funcionasse bem, mas que, no entanto, usam do poder e da vantagem que têm para deixar o povo mais submisso, mais pobre e tudo mais desigual, não é? Os quais, já com mancha, já com forças, roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Então, o padre Antônio Vieira, em sua crítica tão pertinente, ele diz assim, ó, o ladrão que está lá em cima, ele rouba e nada acontece com ele. O ladrão que está lá embaixo, ele rouba e é enforcado. E o que está lá em cima, ele além de roubar, ele ainda enforca. Então vejam a ousadia, a força e a coragem do padre Antônio Vieira, não é? Espero que vocês consigam compreender, que coloquem o padre Antônio Vieira no nosso momento histórico de hoje e façam as comparações aí da sociedade brasileira daquele tempo colonial, da sociedade brasileira dos dias atuais e vejam a importância deste homem, do padre Antônio Vieira, um grande orador,
um grande crítico social e um grande arrebanhador de almas. Um abraço para vocês e até a próxima.